Averbação trabalhista. Doutor, eu estou aqui com algumas perguntas dos nossos leitores sobre esse tema. Vou começar aqui. A primeira é o seguinte: possuo tempo rural. Posso fazer a averbação para melhorar minha aposentadoria? Então, pelo visto, é uma pessoa que já está aposentada, né? E tem um tempo ali de trabalho rural. Como que é a averbação de sentença neste caso específico? Keila, como ela já está aposentada, pode haver a revisão para outra modalidade de aposentadoria. Aí tem que analisar o caso concreto, né, para fazer. Só que a averbação temporal é interessante fazer antes da aposentadoria. Por quê? Porque você já consegue verificar e vislumbrar um cenário. Você passa primeiro pelo processo administrativo. O que é essa averbação? É você comprovar esse período que teve uma trabalhando na atividade rural, que hoje, inclusive, tem uma ação civil pública, eu não me recordo o número dela aqui agora, que permite, inclusive, até ela trabalhar o tempo infantil mesmo, nem aos 12, nem aos 14 anos, porque o INSS tem um entendimento, a Justiça tem outro. Sim. Mas é você fazer prova daquele período rural, você trabalhar na atividade familiar, que você exercia, e trazer para o regime do INSS. Por quê? Porque isso não ocorre de ofício, ou seja, o INSS não tem como saber que você, por exemplo, dos 12 aos 18, exercer atividade rural. Então, a averbação é importante por isso. E ela pode, sim, te ajudar na aposentadoria que está pleiteando agora, incluindo tempo no seu extrato previdenciário aí, desde que você faça o processo administrativo e, posteriormente, o processo judicial aí, caso não tenha um reconhecimento total ou parcial desse tempo. Certo. Estou com uma outra pergunta de uma pessoa que trabalhou em outro país e quer saber se a averbação contempla esse tempo trabalhado no exterior, se tem reflexo na previdência aqui do nosso país. Como que é neste caso? Sim, que ele nos últimos anos evoluiu bastante, porque o Brasil fez vários acordos com alguns países. Hoje, você pode consultar isso no próprio site do INSS, com o Japão, Portugal, o último, se eu não me engano, com os Estados Unidos, em que você pode se trazer do regime que você trabalhava no exterior e incluir o seu tempo aqui. Funciona como se fosse um extrato bancário mesmo, como se fosse uma transferência de um regime para o outro, tá? É muito importante e o segurado. É comum, às vezes muito brasileiro vai para a Espanha, Portugal, Japão, e volta para o Brasil. Então, como ele não conseguiu recolher e aposentar lá fora, ele pode sim trazer esse tempo e incluir aqui no seu regime, ganhando aí esse período, tá? Para contribuir, para estar mais próximo aí do regime que ele eventualmente, do período que ele vai eventualmente aposentar. Pode sim fazer essa inclusão. Bacana essa informação. Agora, a respeito de servidores públicos, funções como de professores e militares, é possível averdar o tempo trabalhado no serviço público? Keila, o militar de carreira, não, porque ele vai para a reserva, ele tem outro regime de previdência, mas aquele tempo de deve militar... ter se referido à pessoa que se alista, né? Fica ali, tem aquele 2 anos de alistamento e foi chamado para servir, né? Militar, isso, serviço militar, sim. Ele pode fazer essa inclusão, ele vai pegar a certidão lá junto ao regimento, onde ele prestou, e vai fazer essa inclusão, geralmente eu recebo no escritório a própria certidão do batalhão, e aí pode ser da Força Armada, que ele pode trabalhar Marinha, Exército, Aeronáutica. Ele tem uma certidão que emite justamente com a carteira de comprovação, que isso não vai de ofício para o INSS. Então, ali, geralmente é comum 3 anos, 2 anos, ele prestou serviço militar obrigatório, no caso para homens, ele pode sim fazer essa inclusão, tá, nesse período. E o servidor que não que tem uma diferença aí, tem o servidor, que é o servidor de carreira, é o efetivo no servidor da Constituição, e aquele servidor que é o contratado, muitas vezes, né? Comissionado? Comissionado, né? Ele trabalha um tempo e sai, às vezes é particular. Para esse segundo caso, ele pode se empregar junto ao regime que está vinculado e fazer essa inclusão. Se não constou na época, que também em alguns casos, o próprio município recolhe para o INSS, que não tem regime. Antes de 88 era muito comum estar em um regime próprio. Mas se ele tem ali junto ao INSS e não estiver, ele pode sim fazer essa solicitação via CTC, que é a certidão
de tempo de contribuição e fazer essa inclusão lá no meu INSS. Lá no INSS, na verdade. Certo. Estou agora aqui com uma notícia que eu peguei na internet, eu achei ela bem interessante, porque ela mostra o reflexo da averbação de sentença ali na Previdência de fato, em um benefício. A notícia é o seguinte: uma trabalhadora conseguiu, por meio da justiça, fazer a inclusão de contribuições no seu extrato previdenciário, ali no seu CNIS. Essas contribuições eram referentes ao período de 16 de fevereiro de 2004 a 5 de setembro de 2007, quando ela trabalhou como vendedora e recebia o salário de R$ 2.100. Esse período ele já havia sido reconhecido por meio de uma sentença trabalhista. Com isso, foi determinado que o INSS deve fazer a revisão do auxílio-doença que ela recebe atualmente, e além dos demais benefícios decorrentes dele, como no caso de uma eventual aposentadoria por invalidez, né? Qual que é o proveito dessa inclusão, dessa averbação que foi feita para fins previdenciários aqui nesse caso específico dela? Ela é enorme, né? Pelo que eu percebi da leitura aí, a primeira questão é que você pode perceber que não ocorre de ofício a averbação da sentença trabalhista. Então, tem que existir um movimento segurado em fazer essa inclusão junto ao regime, como foi todas as outras averbações que nós falamos aqui. Sim. O INSS não percebe de ofício esses atos, tem que fazer requerimento próprio para cada um. E, nesse caso específico, o ganho patrimonial da segurada foi incluído no INSS, através dessa averbação. Sim. Por quê, Keila? Eu tenho que fazer um parênteses um pouco maior aqui, porque a sentença trabalhista ela precisa ser incluída junto ao regime de previdência, porque não ocorre de ofício. O segurado não vai ter... Ele teve um ganho na justiça, só que não opera de imediato. Ele vai ter que fazer esse requerimento. Desculpa, vamos só entender. Claro. Então, primeiro, ela entrou na justiça e conseguiu a comprovação desse tempo que ela trabalhou. E que ele não estava na carteira de trabalho dela. Não, possivelmente não. Isso. E com esse ganho, que, por exemplo, que não está bem lembrado, não estava, passou a constar. Sim. Só que na justiça do trabalho, pela sentença. Se ela, naquele período dela, provavelmente não estava no INSS. Aí ela pegou, fez, deve ter uma contraditória para defesa, não é aquela sentença de acordo homologatório, e sim de um processo que transitou em julgado, finalizou. Aí ela pega essa documentação e vai até o INSS fazer esse reconhecimento. Daí a justificativa de averbar, né, incluir aí no patrimônio dela esse período. E qual foi o efeito disso caminhando na própria notícia? Que ela, primeiro, ela teve esse reconhecimento que ela não tinha do período e a revisão melhorando a renda e o benefício dela também. Possivelmente recebendo os atrasados e tendo uma nova renda a partir de então. Por quê? Note, teve a inclusão de R$ 2.100, né? Que não estava antes. Então, como ela recebeu o benefício, há um recálculo do benefício, e automaticamente ela passa a receber essa diferença, porque ela oferiu o benefício aí, como você disse, e passou a melhorar a renda dela a partir de então. Por isso que é tão importante, às vezes, fazer até um planejamento, muitas vezes, né, Keila? Porque isso tudo só vai ficar evidente quando o advogado sabe que ele teve ali essa sentença trabalhista, por exemplo.